Olá pessoal, voltei aqui novamente. Vamos então agora para o nosso último tópico aí da nossa aula de hoje, tá? Referente ao Teorema de Norton. Então, Edward Lowry Norton foi esse senhor que vocês estão vendo aí no slide. Ele viveu no período de 1898 e 1983 e também publicou aí, o seu teorema. E basicamente o Teorema de Norton afirma que um circuito de dois terminais, linear, de dois terminais, pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente, nesse caso chamada de IN, em paralelo com um resistor RN. Estão lembrados lá da transformação de fontes? Basicamente isso, em que o nosso IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais e o RN é a resistência de entrada ou resistência equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. Tá? Então, é basicamente a mesma ideia do Teorema de Thevenin. Nós temos um circuitinho linear ali de dois terminais entre A e B, e nós representamos ele na forma de uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Daí que vem também um pouco da equivalência que a gente viu lá na transformação de fontes. Tá? E como que eu vou determinar a resistência de Norton e a fonte de corrente, o valor da fonte de corrente de Norton? Resistência de Norton, basicamente a mesma ideia da resistência de Thevenin. Se eu tenho um circuito composto por fontes independentes, eu posso, na verdade, desligar essas fontes independentes e calcular qual que seria a resistência equivalente nesse meu circuito, certo? Outra forma também seria utilizar aquela própria transformação de fontes que nós vimos no exercício passado. Dessa forma a gente também chega na resistência de Thevenin, que vai ser a própria resistência de Norton. Se eu tiver aquela questão do caso 2, fontes dependentes, aí eu já não posso desligar as fontes dependentes. Eu tenho que considerar elas no meu circuito. Aí eu coloco nos terminais A e B justamente aquela questão da fonte de tensão ou uma fonte de corrente e calculo ali qual que seria a corrente ou a tensão e calculo a resistência de Norton. Tá? Isso vale tanto para o Teorema de Thevenin quanto para o Teorema de Norton. Agora, com relação à fonte de corrente, seria a corrente de curto-circuito entre os terminais A e B. Tá? Então, basicamente seria isso. Considerar ali entre A e B um curto-circuito. Aí, short circuit, que seria a nossa corrente de curto-circuito, é a própria corrente de Norton. E aí, então, uma outra forma, que é o que eu geralmente gosto de fazer, é o seguinte. Se você tem mais familiaridade, de repente, de trabalhar com o Teorema de Thevenin, tenta encontrar, na verdade, o nosso circuito equivalente de Thevenin e no final você faz a conversão, utilizando aquela ideia de transformação de fontes, para um circuito equivalente de Norton. Acaba simplificando mais a nossa vida. Tá? E aí, então, o que seria a corrente de Norton? É a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Tá? Então tá ali, ó. Basicamente a ideia da transformação de fontes é essa ideia que nós estamos vendo em Teorema de Thevenin e Norton. Nós estamos aplicando as duas, e por isso, em algumas literaturas, vocês podem encontrar essa denominação, em vez de transformação de fontes, como transformação de Thevenin e Norton. Tá? Então são nomenclaturas, terminologias muito similares, tá bom? Mas basicamente essa é a ideia. Se você, de repente, tem mais familiaridade de trabalhar, encontrar o equivalente de Thevenin, depois basta só fazer a transformação de fontes e você chega no equivalente de Norton. Tá? Isso geralmente é feito, tá bom? Então, basicamente, essa daí é a ideia do Teorema de Norton. Bom, então para a gente fechar nossa aula de hoje, vamos então ao exemplo 4.12, da página 131. E agora sim, nesse caso, nós vamos abordar um pouquinho aquela questão do caso 2, quando a gente tem fontes dependentes no meu circuito. Tá? Por isso que é bastante importante a gente estar realizando esse exercício. Vamos lá? Então tá, daqui a pouco a gente está de volta aí para fazer esse exercício com você.